Salmo de número 103, versículo 1. Alguns versículos aqui, vou comentar com os irmãos aqui essa noite. Salmo de Davi, ao qual ele convida, convida-se a louvar a Deus por amor de sua graça. Amém? Que diz assim: Salmo 103: Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as iniquidades e sara todas as enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, e quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os que estão oprimidos. Versículo número 8: Misericordioso e piedoso é o Senhor, e como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Versículo 14: Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se que somos pó, porque o homem não são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Versículo 16: Pois passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos seus filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para o cumprirem. Amém? Pai, aqui está a tua palavra, a qual o Senhor colocou no meu coração, Pai, para trazer a tua igreja aqui essa noite. Use-me, Senhor, como canal de bênção aqui mais uma vez. E que a tua palavra flua, Pai, em nossos corações, através dos meus lábios, do meu coração, da minha mente. Fala conosco, Pai, através da tua palavra que é viva, que gera vida, que transforma vidas, possa nos transformar cada vez mais nessa caminhada. Porque nós cremos nisso, apenas um culto de oração, e essa palavra fala que o Senhor é que conhece a nossa estrutura, o Senhor é que conhece todo o nosso ser, e eu sei, Pai, que o Senhor está nos moldando, a cada um de nós, e também a nunca esquecermos das tuas benignidades, que são de eternidade em eternidade, sobre aqueles que creem em teu nome. E nós cremos nisso, Senhor, nós cremos nisso sim, porque apesar de todas as circunstâncias, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E dizendo: filho, filha, não temas, porque Ele, o Senhor, é conosco. Assim nós oramos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Poder se assentar alguns minutos. Amém, igreja do Senhor. Igreja, cada dia que nós acordamos, ela é um presente, é uma dádiva do Senhor na minha e na tua vida, a cada amanhecer. E é por isso que é preciso, como o salmista diz aqui, agradecer. E ele aqui, o Davi, entende que a cada amanhecer, cada dia que nós acordamos é uma oportunidade de continuarmos o cumprimento, do projeto que o Senhor tem na minha e na tua vida aqui na terra ainda. Porque os benefícios, a Bíblia diz que os benefícios e a bondade do Senhor, elas são entregues a mim e a você assim que acordamos. Até dormindo, Deus também entrega a sua bondade, a sua misericórdia em nossas vidas. E no Salmo 103, quando nós lemos aqui, Davi, ele exorta aqui também a todos nós somos igreja, filhos e filhas do Altíssimo, a louvar a Deus por causa de tudo isso, desses benefícios dele na minha e na tua vida, para a nossa alma, para a tua alma. Aleluia. E entre muitas bênçãos que ele tem recebido aqui, Davi faz destaque em vários versículos aqui. E no versículo 3 ele diz o seguinte: que ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades, e que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia.
Então, quando nós estamos em Cristo Jesus, tem que crer nisso, que a cada amanhecer que nós acordamos, nós somos renovados como águias. Amém? Porque as misericórdias dele são entregues a mim e a você, como diz Eclesiastes, Lamentações 3, versículo 23, que elas são entregues a mim e a você a cada dia, a cada amanhecer. E o salmista Davi, ele pede aqui a todo o seu ser, a não esquecer de ser grato a ele. Grato a Deus pelo perdão, porque foi ele que me perdoou, foi ele que te perdoou, por isso nós estamos aqui hoje. Grato a Deus pelo resgate da minha vida, tua vida. Igreja, ao nós estarmos aqui, creio que cada um de nós já passamos por situações, alguma situação já, e ele já nos resgatou da morte. Amém? Por isso nós estamos aqui hoje, porque da sua misericórdia. Ele nos resgatou da morte, em alguma situação que eu e você passamos, ele nos resgatou. Quantas vezes ele nos resgatou? E nós estamos aqui. Por isso que o salmista diz, a sua alma ser grato, para não se esquecer de nenhum dos seus benefícios nas nossas vidas. Ser grato a Deus, como diz aqui, pelos livramentos. O livramento que Deus nos dá durante todo o dia. Aleluia. Ser grato a Deus pela sua bondade, a bondade dele na minha e na tua vida. Ser grato a Deus pela sua compaixão na minha e na tua vida. Ser grato a Deus pela provisão que ele provém quando amanhece, ao estarmos trabalhando, e quando nós estamos no final do mês, recebemos também o nosso salário. Ele é provedor. E você que trabalha todos os dias também, ele dá provisão a todo dia, porque ele disse, nunca vi o justo mendigar o pão. Amém? Ele é um Deus provedor, ele é um Deus que nos renova. Igreja, se não fosse Deus na minha e tua vida para nos renovar, o que seria de cada um de nós? Quando nós acordamos de manhãzinha, entenda, é como Deus tivesse uma nova missão para mim e para você. Amém? Uma renovação em nossas vidas. Renova como águia, como ele diz aqui, como uma águia. Ele renova a minha tua vida como uma águia. Ser grato a Deus pela salvação da minha alma, da tua alma, porque um dia nós iremos encontrar com Cristo. Amém? E Ele nos resgatou. Ser grato a Deus pelo seu amor, esse amor que não tem explicação, por mim e por você. Esse amor que nos constrange. Aleluia. Ser grato a Deus por tudo isso. E muitos ainda não sabem ser gratos a Deus pelas coisas simples da vida. Para muitas pessoas, eu já falei aqui algumas vezes já, para muitas pessoas só vale, eu estou dando aqui entre aspas, amém, igreja, Senhor? Mas para muitos só vale se for um grande milagre, se for uma grande obra, se for um grande favor. E se esquece que são os pequenos detalhes de nossas vidas que Deus age na minha e tua vida. E esse salmo aqui, ele é um grande exemplo de como devemos ser gratos a Deus pelo seu cuidado, pelo seu amor eterno por mim e por você, por cada um de nós. Amém, Deus Senhor? Amém? Glória a Deus. E como um pai, a Bíblia diz como um pai bom, ele diz aqui no versículo de número 17, versículo número 13. E como o pai se compadece, de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Aleluia. Deus, como um pai bom e cuidadoso, o Seu Deus tem cuidado de nossas vidas como um pai. Portanto, temos que aprender, como diz aqui, ser gratos. Porque ele diz, como pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. E no 14 diz o seguinte, pois Ele conhece a minha estrutura, Ele conhece a tua estrutura, e lembra-se que nós somos o quê? Pó. Amém? O Salmo 139,
O salmista disse que ele conhece toda a nossa estrutura, ele nos sonda, ele nos formou desde o ventre da mãe. Ele, assim que nós fomos, nosso corpo ainda estava informe, ele já projetou a minha e a tua vida. Amém? E como eu disse aqui antes, eu sou um milagre. Amém? Eu sou um milagre, porque eu estou aqui. Eu sou um milagre, eu posso, já contei o testemunho aqui já. Você que está aqui também é um milagre. Então, o que nós vamos ver daqui para frente é milagre de Deus ainda, no nome de Jesus. Amém? Amém? É milagre, igreja. Se eu for contar aqui, o tempo é curto, mas quantos milagres e o que Deus já me resgatou da morte para estar aqui com vocês. Porque Ele diz que, como pai se compadece de seus filhos, e Ele diz que conhece nossa estrutura. Lembra que nós somos o quê? Pó. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Então, como uma erva que Deus plantou ali, que Deus, como o ser humano planta, mas Ele disse que como o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, mas Ele diz que assim floresce. Então, nós florescemos também no nome de Jesus. Amém? Porque Ele vem florescendo a nossa vida. Pois passando por ela o vento, quando vem passando o vento, logo se vai, e seu lugar não se conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos seus filhos. Amém? Eu sou pai, eu sou avô. Amém? Ele diz que a justiça sobre os filhos dos seus filhos, no nome de Jesus. Então observe aqui, observe o agir e o cuidado de nosso Deus nas coisas simples da vida. Simples das nossas vidas. Ele tem cuidado da minha e da tua vida. E quando Davi faz aqui no versículo número 3, o qual ele diz assim: tudo que há em mim, versículo 1, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ele insiste que esta bênção deve envolver o nosso ser, o nosso interior, em agradecimento a Deus. Amém? Amém, igreja do Senhor? Então, entenda que a cada amanhecer, a cada dia, Deus tem um propósito na minha e na tua vida, no nome de Jesus. Amém? A bênção ela sai, ela pode dizer que ela sai de nossos lábios quando nós cantamos e louvamos e adoramos a Deus. Amém? E eu sempre digo aqui, adore a Deus aqui de dentro. Amém? Adore a Deus com todo o seu ser da alma. Não é só com os lábios, mas é aqui de dentro. Adore a Deus, igreja. Deus conhece toda a minha estrutura, Deus conhece toda a tua estrutura. Ele sabe que nós somos pó, Ele conhece cada um de nós. Mas Ele quer uma coisa minha e sua. Me diz aqui: que você adore, que você louve de todo o seu ser, de toda a sua alma aqui dentro. Amém? Por isso, quando nós estamos adorando, como igreja, pode ser um, pode ser dois, pode ser três irmãos aqui louvando, que esteja adorando aqui, que entrou por essas portas para adorar, entrou por essas portas para louvar o nome santo do Senhor, porque esse culto é para Ele, esse culto de oração nós estamos orando aqui para Ele, e esse culto é para Ele, igreja. Quando nós estamos no culto, nós temos que entender que o culto é para Deus, não é para mim, não é para você, é para Ele, para que a manifestação do Espírito Santo se manifeste em nossas vidas, na vida da igreja. Aleluia. Por isso que quando nós estamos adorando, nossas vozes entoam um hino de gratidão a Deus. Amém?
O hino de gratidão a Deus. Temos que entender uma coisa, que a nossa adoração, igreja, que a nossa adoração é onde quer que você esteja. É aqui na igreja, com os irmãos. É no seu trabalho ali, você trabalhando, vindo situações difíceis, mas você está ali com a sua mente ligada e adorando a Deus. É no seu carro, quando você vier, como o irmão Gui viaja, eu viajo todos os dias também. É ali no seu automóvel ali, que é um templo também ali, de adoração ali, amém? Adorando e louvando a Deus. Você está ali, o irmão Ney está ali na sua moto ali, ele está entregando ali, está adorando a Deus. Moisés ali, amém? Irmão Henrique ali no seu trabalho, adore a Deus. Irmão Cláudio, adore a Deus. Irmão Paulo no seu trabalho também, adorando a Deus. Cada um que está aqui, minha esposa, a irmã Miriam, Mateus, adore a Deus. Louve, adore a Deus com toda a sua alma, adore a Deus. É situação difícil, mas você está ali, a sua alma está ali, porque Ele conhece a minha e a tua estrutura, sabe que nós somos pó, mas Ele sabe também que nós somos como a Eva, que uma flor no campo que floresce cada dia, a cada amanhecer na minha e na tua vida. Amém? Ela floresce, igreja. Eu tenho que entender isso. Somos pó, mas Ele diz que como os seus dias aqui, como a Eva, uma flor no campo, assim também floresce a minha e a tua vida a cada dia, no nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz assim: seja no comer, seja no beber, faça tudo para a glória de Deus. Então, qualquer situação, quando estamos muitas vezes cansados, ou quando estamos dormindo, posso dizer assim, nós devemos também deixar nossa alma louvar a Deus. Amém? Deixe, você está cansado, às vezes não tem palavras para falar muitas vezes, porque o cansaço bate em cada um de nós, somos carne. Ou quando nós estamos dormindo, o que é que seja, deixe a sua alma também adorar a Deus, dormindo. Amém? Deus também, Ele sonda quando nós estamos dormindo ali. Ele sabe que nós precisamos de descanso. Ele sabe da nossa luta também. Mas uma coisa Ele quer minha e sua, que a nossa alma continue adorando e louvando a Deus. Mesmo dormindo, mesmo ali cansado, deixe sua alma louvar a Deus, como diz aqui, o salmista diz aqui. Não deixe que pensamentos ou qualquer situação que tente tirar a sua atenção, ou pensamentos ruins voltados para o erro, para qualquer coisa, situação que venha, não deixe que ela tente te envolver, não deixe que ela tente nos envolver, no nome de Jesus. Amém? Então, que a nossa alma, a nossa inocência, posso dizer assim, enquanto dormimos, seja a voz de Deus na nossa dormida ali, em nome de Jesus. Então, quando Ele diz, versículo de número 20, Ele diz o seguinte: bendiz ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpre as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendiz ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executai a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares de seu domínio. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Amém? Interessante que Davi diz: bendiz ao Senhor os anjos, para cumprir as ordens através da sua palavra. Bendiz ao Senhor todos os seus exércitos, os ministros seus, que executar a sua vontade. Bendiz ao Senhor todas as suas obras. Mas no final diz o seguinte: bendiz também, ó minha alma, ao Senhor. Amém? Então, que nós possamos nos lembrar sempre desse momento, porque
Se você louvar, igreja, se nós louvarmos, uma coisa eu entendo, e tem um hino que diz: se você louvar, as mulheres irão ao chão, não é assim que diz, mais ou menos, né? Parece que é assim que diz. Mas se eu entendo o seguinte, que se nós louvarmos e entendermos, as muralhas irão ao chão no nome de Jesus. Amém? Não importa a sua luta, não importa a sua situação, o seu problema, o poder também está nas suas mãos, em nossas mãos, no nome de Jesus. Amém? Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus, ele disse que o sangue de Jesus nos cobre quando nós entregamos nossas vidas a Ele, no nome santo de Jesus. Amém? Porque você foi comprado pelo alto preço, esse sangue precioso. Provérbios 30, versículo 5 diz o seguinte: toda a palavra de Deus é pura e escudo para os que confiam nele. Amém? Então que essas palavras fiquem para a meditação da igreja. Eu não vou mais me estender mais. Amém? Quem entendeu, diga amém. Amém? Mas que nós possamos entender que a cada dia, a cada amanhecer, Deus está conosco, Deus está contigo. Amém? Todos os dias nós temos desafios, nós temos... Sabe por quê? Porque eu e você estamos vivos. Amém? Então, se eu e você estamos vivos, nós vamos ter desafios, nós vamos ter lutas. Amém? Só não vamos ter mais lutas quando nós partimos daqui para a eternidade. Aí vamos ter só descanso. O descanso é eterno. No nome de Jesus. Mas enquanto estiver aqui na terra, você vai ter sim lutas, porque está vivo. Mas só que a palavra diz que nós iremos vencer no nome de quem? Jesus. Porque diz que está conosco. Jesus disse que nós não teríamos uma travessia fácil, mas que Ele estaria conosco no barco, que Ele estaria conosco segurando em nossas mãos para atravessar as tempestades. Amém? Então, Deus é maior que o meu problema, que o teu problema, que o nosso problema, tudo junto. Amém? E você continue orando, intercedendo pelo próximo, pelos que estão ao teu lado, porque Ele é Deus, é o nosso Deus, e Ele tem cuidado